A era Moraes chegou ao fim. Pode parecer difícil de acreditar agora, mas o ciclo de poder absoluto do ministro mais temido do Brasil acaba de entrar em contagem regressiva. E o motivo não é o que você está pensando. Neste vídeo vou te mostrar os bastidores dessa debandada. Por que Alexandre de Moraes ficou sozinho? Quem são os novos pilotos que já estão sendo preparados para a reabertura do país? E o mais importante, o que acontece com a liberdade no Brasil a partir de agora? Fica comigo, porque o sistema cansou e a verdade sobre esse isolamento vai te deixar de queixo caído. Mas antes de continuar, curte o vídeo, se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa política sem filtro e sem narrativa pronta. Certo, vamos desvendar isso. O material começa trazendo uma reflexão de um advogado, André Marcília. Isso, ele é citado logo no começo. E a base desse argumento é que o prazo de validade daquele contexto político que deu um protagonismo quase absoluto para o ministro Alexandre de Moraes simplesmente expirou. O vídeo defende que o contexto mudou. Sim, porque segundo a análise deles, durante muito tempo, as ações mais pesadas do tribunal serviram a um propósito específico, que era sufocar a direita e o bolsonarismo. Enquanto o alvo era só isso, tinha um silêncio complacente da sociedade. Ou até um apoio aberto de alguns setores. Exatamente. Mas a tese é que o clima virou. E para ilustrar isso, o autor do vídeo traz uma metáfora da aviação que eu achei fantástica. A metáfora do piloto. É uma analogia técnica muito boa para explicar o comportamento das instituições. Como funciona na visão dele? Bom, o argumento da fonte é que, na aviação, todo mundo sabe que não é o piloto novato que derrubou o avião. Porque ele tem medo, né? Exato. O novato tem total consciência das limitações dele. Se tem um vento cruzado mais forte, uma tempestade se formando, ele segue o manual ali, linha por linha. Pede autorização, não arrisca de jeito nenhum. Faz sentido. Quem costuma causar os acidentes mais graves, estatisticamente, é o piloto veterano. O excesso de confiança. Isso. A arrogância que vem de já ter pousado naquelas condições terríveis dezenas de vezes. O veterano começa a ignorar as luzes vermelhas piscando no painel porque ele acha que domina a máquina. Ele pensa, tipo, já passei por tempestades piores, isso aqui é só uma marolinha. Exatamente. E o vídeo usa essa metáfora para diagnosticar o STF atual. O argumento é que existe um excesso de confiança jurídica lá dentro que está guiando a corte direto para um acidente institucional. Nossa, mas tem um detalhe aí. O vídeo dá uma torcida nessa analogia quando fala do Moraes especificamente, não dá? Dá. Tem um plot twist na leitura deles. A fonte diz que, apesar de toda a bagagem, o Moraes estaria agindo mais como um novato político nessa situação atual. Como assim? A análise é de que ele fez uma leitura totalmente errada da conjuntura. Ele achou que estava abafando ao repetir o mesmo manual de inquéritos e bloqueios dos últimos anos. Só que o cenário lá fora é outro. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, segundo o vídeo, a imprensa e a elite intelectual, que antes davam todo o suporte para essas medidas, agora estão sentindo a água bater no pescoço. Mudaram de lado. O material cita nominalmente figurões do jornalismo. Eles falam da Malu Gaspar, do Lauro Jardim, do Josias de Souza, veículos que, na visão do canal, aplaudiam o STF quando o alvo era a direita e agora estão na linha de tiro. Estão sentindo o peso da caneta, né? Exato. Sentindo o peso da censura prévia, de inquéritos. E aí o autor faz um paralelo histórico super denso com 1964 para explicar essa virada. O que é fascinante aqui é notar como o autor estrutura esse argumento histórico. A fonte analisa que o regime militar de 64 não começou com o repúdio imediato da grande mídia. Teve apoio, né? Segundo a perspectiva do vídeo, sim. Houve um apoio inicial, ou pelo menos uma tolerância sobre a desculpa de combater um mal maior, que na época eram os grupos de guerrilha. Tá, e por que o jogo virou lá atrás, na visão deles? Porque o alvo mudou. A fonte explica que o regime virou insustentável politicamente no momento em que a repressão parou de focar só nos guerrilheiros e começou a mirar em estudantes, em artistas e nos próprios donos de jornais que tinham apoiado a intervenção antes. Caramba! É o feitiço virando contra o feiticeiro. É a tese central do canal. Eles sugerem que a gente está vendo a mesmíssima mecânica hoje.
A mídia e a elite toleraram mecanismos jurídicos de exceção enquanto o alvo era o Bolsonaro. Mas agora que a ferramenta mirou neles, o encanto quebrou. Então, na leitura da fonte, o apoio da mídia sempre foi condicional? Totalmente, puramente político e condicional. O autor bate muito nessa tecla de que o Moraes não mudou o comportamento dele. O jeito que ele conduz quebras de sigilo ou prisões preventivas é o mesmo de anos atrás. Só que agora ele perdeu o escudo midiático porque atacou os interesses errados. Exato. E ao perder esse monopólio da narrativa que protegia ele, ele ficou politicamente exposto. Sozinho. E essa tempestade lá fora está causando um estrago enorme dentro da STF, pelo que o material relata. A fonte descreve um isolamento físico e político do ministro. É um clima de paranoia interno. Sim. E o ponto de fervura que o vídeo traz envolve a Polícia Federal. Eles mencionam o atrito pesado do Moraes com o André Rodrigues, que é o chefe da PF. E o motivo desse atrito, segundo a análise, ilustra bem a mentalidade lá dentro. O canal relata que o ministro teria dado um enquadro na chefia da PF, dizendo que investigações não deveriam continuar se elas esbarrassem em autoridades. Principalmente ministros do Supremo, né? A fonte até chama isso de mentalidade de Olimpo. É, a ideia de que a lei se aplica aos plebeus, mas não aos deuses da corte. Exatamente isso. E para mostrar que os outros ministros estão tentando pular fora desse barco e se afastar dessa imagem, o vídeo traz um exemplo muito prático. O tal do caso Master. Ah, esse caso é emblemático na tese deles. Envolve o Dias Toffoli e o André Mendonça. O que é esse caso, afinal? Vamos detalhar a denúncia do vídeo. O caso Master envolve uma investigação sobre um contrato de honorários advocatícios absurdo na casa dos 129 milhões de reais. 129 milhões. Isso. E o detalhe explosivo é que esse contrato está ligado ao escritório da esposa do ministro Dias Toffoli. Tá, isso é dinamite pura para a imagem do tribunal. E onde o André Mendonça entra nessa história? Por sorteio, pedaços cruciais dessa investigação caíram justamente para o Mendonça relatar. E a fonte diz que o Mendonça não fez nada para proteger o Toffoli. Ele deu carta branca para a PF investigar. Exato. E na leitura de Brasília, não fazer nada é fazer muita coisa. Como assim? O autor argumenta que existe um espírito de corpo histórico no STF. Eles se protegem para a instituição não sangrar. Ao não engavetar o caso do Toffoli, o Mendonça tomou uma atitude de omissão calculada. Para salvar a própria biografia do desgaste. Sim, o canal enxerga isso como um sinal de que a solidariedade automática acabou. É cada um por si para tentar salvar a instituição da mão pesada do Moraes. Nossa, e fica mais dramático. O material fala sobre uma ação contra os auditores da Receita Federal. Essa parte é assustadora. O autor descreve que servidores que estavam só cruzando dados financeiros acordaram com a PF na porta. Tiveram celular apreendido, passaporte retido e até tornozeleira eletrônica. E a análise aponta que isso gerou um terror interno nos outros ministros. Por quê? Porque eles ficaram com medo de que a estrutura de inquéritos estivesse sendo usada para criar dossiês contra eles mesmos. A fonte até lembra de um caso antigo, de uns 7 anos atrás, parecido com esse envolvendo Gilmar Mendes e a esposa dele. Eles foram investigados pela Receita também? E teve uma retaliação imensa. O argumento do vídeo é que repetir essa força desproporcional agora contra burocratas do Estado é visto internamente como um abuso gigante. O vídeo até fala do caso do carbono oculto do PCC, né? Sim, para mostrar o nível de distorção. Investigar a maior facção criminosa virou mais seguro para um auditor do que investigar figura ligada ao judiciário. É pesado demais o que a fonte aponta. E todo esse medo, segundo o canal, está criando um polo de oposição interna ao Moraes, liderado pelo ministro Fachin. E supostamente com apoio do próprio Lula, segundo o vídeo. Então, o que tudo isso significa? Se conectarmos isso ao cenário geral, chegamos na tese da autopreservação. O sistema é muito pragmático. Eles querem se blindar. Totalmente. O argumento do vídeo é que a estratégia de Brasília agora é usar o isolamento do Moraes como um sacrifício. Entregar os anéis para não perder os dedos. Exato. O canal cita de novo Josias de Souza falando do inquérito das fake news. Esse inquérito que é eterno. Virou um passivo. É um inquérito multiuso. O buraco negro onde jogam de tudo. E o alerta da fonte é que essa aura de suspeição por manter inquéritos infinitos pode gerar um efeito dominó. Anulando condenações. É o grande medo apontado pelo vídeo. Se os métodos forem considerados abusivos para tentar limpar a imagem do tribunal,
sentenças passadas podem cair. Incluindo as do 8 de janeiro e a inelegibilidade do Bolsonaro. Segundo a análise, sim. É a sobrevivência do sistema. Mas o autor faz um adendo de que isso não vai ser rápido. A queda não é amanhã. É um processo de fritura que deve culminar lá para 2027. Um declínio lento. Isso levanta uma questão importante para quem está dissecando isso tudo com a gente. Se o sistema político age só por instinto de autopreservação e descarta as peças quando elas ficam inconvenientes, será que o fim dessa era significa um retorno à normalidade constitucional real? Ou o sistema vai só achar um jeito mais sutil e invisível de exercer o mesmíssimo controle sobre a mídia e as instituições? O que estamos vendo não é apenas a queda de um ministro. É o sistema tentando se recalibrar antes que o barco afunde de vez. Eles acharam que o poder era eterno, mas esqueceram que, no final das contas, o Brasil não pertence a uma toga. Pertence a você. A era do medo está perdendo fôlego porque a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra uma fresta para brilhar. Mas eu quero saber a sua opinião, porque é ela que eles mais tentam silenciar. Você acredita que a era Moraes realmente acabou? Ou isso é apenas um recuo estratégico do sistema para colocar alguém pior num lugar? O isolamento dele é real ou é uma armadilha? Escreva nos comentários.